Muito bem, pessoal, vamos comentar neste vídeo a prova de Direito do Trabalho para o concurso do TST, aplicada no ano de 2017. Pessoal, essa prova foi a primeira que cobrou a reforma trabalhista em concursos especificamente da área trabalhista, né? Principalmente concursos para TRTs e TST. Os próximos concursos passarão, claro, a cobrar as regras que foram implementadas agora com a Lei 13.467, né, que trouxe a reforma trabalhista, né? Essa reforma que alterou vários pontos aqui da CLT. Muito bem, pessoal, vamos começar com a questão 51 da prova de analista área judiciária. Pessoal, a FCC, ela não faz provas iguais, né? Ela faz provas com os mesmos textos, mas muda a ordem das questões, né? De um candidato para outro. Ela faz prova com 5 tipos. Muito bem, a prova que eu peguei é de analista judiciário, área judiciária, tipo 001, tá? Ela está disponível em meu site, www.gustavofregapane.com/dicas e aulas gratuitas, tá? Entra no gustavofregapane.com, vai lá na aba Dicas e Aulas Gratuitas. Lá vocês vão encontrar este vídeo e outros vídeos também de correção de provas. E lá está o arquivo também com esta prova, tá? Para que vocês possam acompanhar da mesma forma que eu vou destacar aqui. Nós vamos corrigir todas as questões aqui de direito do trabalho aplicadas nesse concurso, indicando por que estão certas ou erradas cada uma delas. Primeiro, é importante destacar que essa prova de direito do trabalho, feita pelo TST, pela Banca Fundação Carlos Chagas, ela foi muito bem elaborada, trazendo muitas coisas recentes, tanto da reforma trabalhista, como também questões de súmulas recentes do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas que agora terão mais dificuldade de serem produzidas, por isso é importante conhecer todas as súmulas recentes aí do TST, tá? Pessoal, vamos lá. A primeira questão envolve a terceirização. A terceirização, embora seja uma coisa que já vinha acontecendo no Brasil há muitos anos, ela encontrava uma série de restrições na interpretação. Inclusive, se entendia que ela só era possível para atividades meio. Com a Lei 13.429 de 2017, a chamada Lei da Terceirização, esta lei alterou diversos dispositivos de uma lei que já existia, que era a Lei 6.019 de 74, que tratava do trabalho temporário e passou também a tratar da figura da terceirização, tá? Essa questão é muito baseada nas alterações implementadas por esta lei. Vamos lá. Primeira afirmativa. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços e a empresa contratante, desde que os serviços contratados sejam ligados à atividade meio do contratante. Onde é que está o erro aqui, pessoal? O erro está em dizer esse desde que, porque não existe mais esse requisito. Antes existia. Com a Lei 13.429 de 2017, é possível a terceirização em qualquer área, tá? Não precisa ser atividade meio. Por isso que a letra A está errada. A letra B afirma que o capital social da empresa prestadora de serviços constitui requisito para o seu regular funcionamento, não bastando somente que ela esteja inscrita no CNPJ e registrada na junta comercial. A Lei 13.429, lá no seu artigo 4º, ela traz 3 requisitos para o funcionamento da empresa de terceirização. Primeiro tem que ter o CNPJ, segundo tem que ter o registro. Só que não basta isso, como a questão afirmou, porque também tem que ter um capital social compatível com o número de empregados, para garantir que essa empresa depois, caso venha a ser acionada judicialmente, tenha a condição de arcar com o pagamento das ações judiciais, tá? E é isso que nós temos, por isso a letra B é a resposta correta aqui na questão 51 aqui, do concurso do TST da prova tipo 1. A 51 a gente marca a letra B. Seguimos com as outras alternativas dela, tá? A letra C, ela está errada porque a Lei 13.429,
ela permite subcontratar. E a afirmativa diria que não permite, tá? Permite sim. É quase uma quarteirização, porque a terceirizada pode também subcontratar, passando para outra pessoa a execução. Além disso, essa reforma trabalhista agora da Lei 13.467 do final do ano de 2017, essa reforma, ela também alterou a redação do artigo 4º e ela não exige mais que sejam serviços determinados e específicos. Ela tirou também esta redação, tá? Então agora completamente errada essa letra C. A letra D afirma que o contratante deverá estender para o trabalhador terceirizado os mesmos serviços dos seus empregados. E isso não é uma obrigação. O que a lei diz, no seu artigo 5º-A, parágrafo 4º, que esses artigos são da Lei 6.019, que foi alterada pela lei da terceirização, né? Ela diz no artigo 5º-A, parágrafo 4º, que a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa esses benefícios, tá? E não deverá. E, por fim, a letra E traz que é lícita a celebração de contrato geral de prestação de serviços, não sendo exigido que seja determinado expressa e especificamente os serviços a serem desempenhados. Não, este contrato, conforme o artigo 5º-B da Lei 6.019, este contrato ele tem que ter a qualificação das partes, a especificação do serviço que vai ser prestado, o prazo para realizar o serviço e o valor, tá? Por isso está errada a letra E. Toda essa questão, então, ela se baseou na Lei 6.019 de 74, tá? Esta lei que foi alterada pela Lei 13.429, que é a lei da terceirização, agora de 2017, e também uma pequena alteração da Lei 13.467 de 2017, que já é a lei que trouxe a reforma trabalhista, tá? É isso que nós temos, por isso, na 51, a alternativa que poderia ser marcada é a letra B nesta prova aqui, tá? Maravilha. Pessoal, questão 52, ela envolve o trabalho doméstico, que ainda é uma legislação recente, né? Porque o trabalho doméstico foi implementado no Brasil, agora recentemente, um incremento dos direitos dos domésticos pela Lei Complementar 150, né? Esta Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe, então, ainda mais direitos para o trabalhador doméstico, garantindo eficácia a muitos direitos que estavam já previstos lá na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 7º, né? Muito bem. Então, vamos lá. Questões aqui sobre os domésticos. A primeira afirmativa, ela fala que é lícita a contratação por tempo determinado de empregado doméstico, tá? A exemplo do que já tinha na CLT, de fato, eles incluíram isso na lei do doméstico. Só que o limite máximo não é de 1 ano, como afirmou a alternativa A. O limite máximo é de 2 anos, conforme está lá no artigo 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015. Por isso, a letra A está errada. A letra B afirma que o acompanhamento do empregador em viagem pelo seu empregado deve ser previamente pactuado por escrito entre eles, sendo que a remuneração do salário hora em viagem será de, no mínimo, 50% do salário hora normal. Primeiro, que não há essa, como diria aqui na questão, tá? Este percentual, tá? Este percentual, ele é de 25%, não 50%. Isso está no artigo 11, parágrafo 2º, tá? E é isso que torna incorreta a letra B, conforme artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 150 de 2015, tá? Então, a letra B está errada por causa do percentual. A letra C, ela fala sobre o fracionamento de férias, tá? É possível, sim, fracionar as férias, e essa questão foi uma baita pegadinha. Muita gente deve ter caído. Porque ela diz que o período de férias poderá, desde que haja acordo escrito, e aí está o erro da questão, entre empregado e empregador, ser fracionado em 2 períodos, e um tem que ser de no mínimo 14 dias. Pessoal, o período de férias do empregado doméstico pode ser fracionado em 2 períodos, sim. Ele também tem que ter, no mínimo, um de 14 dias corridos.
O erro é aquela parte que fala desde que haja acordo escrito, porque não precisa de acordo escrito. É a critério do empregador, conforme artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar 150 de 2015. Por isso, aqui na questão 52, a letra C também não serve como resposta. A letra D, ela afirma que é facultado ao empregador efetuar desconto do salário do empregado, mediante um acordo escrito para inclusão em plano de previdência privada, não podendo ultrapassar 30%. Pessoal, em regra é vedado o desconto do salário. É a intangibilidade salarial que nós temos aí protegida tanto quanto o princípio como pela lei. E aí no artigo 18, no que se refere ao empregado, nós temos aqui, no que se refere ao empregador doméstico, uma restrição que possibilita, no caso de previdência privada, que ele desconte até 20% do salário, não 30%. Isso está no artigo 18, parágrafo 1º. E aí nós temos, então, a letra D também como incorreta. Então, só sobrou a letra E aqui, né? E a letra E, que nos traz que poderão ser descontadas do salário do empregado despesas com moradia, desde que essa se refira ao local diverso da residência, que é muito importante, pessoal. Isso está no artigo 18, parágrafo 2º. Essa afirmativa aqui ela é cópia do artigo 18, parágrafo 2º da Lei Complementar 150 de 2015. E para o doméstico, só é possível o desconto para a moradia se for uma moradia fora da casa do patrão, tá? Porque se ele mora na mesma casa onde ele trabalha, e isso vier a ser descontado como moradia, isso pode ser considerado uma redução análoga à condição de escravo, tá? Não pode. Agora, se for para uma residência diversa, então ele trabalha na casa do patrão e tem uma residência próxima onde ele reside, aí sim poderia ser possível esse desconto desde que houvesse acordo entre as partes, tá? Artigo 18, parágrafo 2º. Por isso, na 52, marcamos letra E como resposta, tá? Letra E, a resposta aqui, na questão 52 da prova aí do TST. A questão 53, ela trata da remuneração do empregado, tá? Remuneração do empregado, que é uma norma que está prevista principalmente no artigo 457 aí da CLT, e essa norma recebeu alterações aqui na reforma trabalhista, tá? E, inclusive, na medida provisória 808 também, ela passou também por algumas inclusões aqui sobre o assunto, tá? Muito bem, vamos lá. Temos, então, nessa questão 53, a primeira afirmativa. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, as gorjetas que receber, desde que pagas espontaneamente pelo cliente. Pessoal, esse pagamento espontâneo pelo cliente não é um requisito, tá? Isso está em desacordo com o artigo 457 da CLT. Esse assunto também passou por algumas alterações pela recente lei das gorjetas também, tá? Por isso é uma questão bem atual. Então a primeira está errada. A segunda fala que integra o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias que não excedam 50% e abonos pagos pelo empregador. Pessoal, antes era assim, tá? Só que agora a reforma trabalhista, a Lei 13.467, excluiu essa situação das diárias. Então as diárias, seja qual for o valor, não vão mais integrar o salário, tá? Nem que excedam 50%, tá? Isso é uma alteração da reforma trabalhista, agora, da Lei 13.467, no artigo 457 da CLT, tá? Então a segunda também está errada. A terceira, ela está em acordo com o artigo 457, parágrafo 9º, que nos traz que, se cessada pela empresa a cobrança da gorjeta, desde que cobrada por mais de 12 meses, ela vai se incorporar ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses. Pessoal, isso está certíssimo, de acordo com o artigo 457, parágrafo 9º da CLT. E temos a questão 4, tá? A questão 4
também está correta. Ela diz que constitui obrigação do empregador anotar na carteira de trabalho e nos contra-cheques o percentual recebido a título de gorjeta, tanto as espontâneas como aquelas cobradas pela empresa como serviço ou adicional. Essa redação, inclusive, que foi novamente alterada pela medida provisória 808 de 2017, tá? Aquela medida que foi assinada logo antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, tá? E isso está lá no artigo 457, parágrafo 14, inciso 3, tá? E a quinta está errada, pessoal. A quinta, ela afirma que constitui salário do empregado o custeio pelo empregador de educação. Não, né? Isso não é considerado salário, tá? Está lá no artigo 458, parágrafo 2º, né? E isso não é salário. Se o empregador der educação, estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo todos os valores de matrícula, mensalidade, anuidades, livros e material didático, isso não é considerado salário. Por isso, nessa questão, só poderíamos marcar mesmo a letra C aqui, na questão 53 da prova de Direito do Trabalho aí, do concurso do TST, tá? Seguimos agora para a questão 54, e a questão 54 também envolve normas recentes, tá? E ela envolve a estabilidade provisória, também conhecido como garantia de emprego. Como você sabe, diferentemente dos servidores públicos, trabalhadores de iniciativa privada não possuem estabilidade, podendo ser dispensados a qualquer momento. Mas tem alguns que, por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, estão com a estabilidade provisória ou garantia de emprego. E por algum tempo, ou enquanto durar essa condição, não podem ser dispensados, tá? A letra A traz a velha pegadinha do presidente da CIPA. Pessoal, os membros eleitos pelos empregados para a CIPA possuem garantia de emprego. Os membros indicados pelo empregador não possuem essa garantia, né? Muito bem. O presidente da CIPA ele é indicado pelo empregador, pela empresa. O presidente da CIPA não tem garantia de emprego nem estabilidade provisória. Por isso a letra A está errada por causa dessa pegadinha, que decorre do artigo 164, parágrafo 5º da CLT. A letra B, ela fala sobre a estabilidade do empregado eleito dirigente sindical. Ela compreende desde o início da candidatura até um ano após o término do mandato, desde que ele seja membro titular, é isso que diz a questão. Não precisa, né? A estabilidade é assegurada para 7 dirigentes e igual número de suplentes. Esse é o entendimento do TST, manifestado na súmula 369 do TST, item 2, tá? 7 titulares e 7 suplentes. Muito bem. Então a letra B está errada. A letra C, ela fala que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio não afasta o direito à estabilidade. Pessoal, isso não é verdade, tá? No aviso prévio, o empregado já sabe que está sendo dispensado, ele está só concluindo o seu tempo. E se ele se candidatar para o sindicato, isso não vai mudar em nada, tá? As exceções que nós temos durante o aviso prévio, que ainda há garantia de emprego, é no caso da gestante ou no caso do acidente do trabalho, conforme entendimento já jurisprudencial do TST, tá? Mas nesse caso aqui do sindicalista, não adianta ir concorrer para o sindicato durante o aviso prévio, tá? Já está dispensado. Letra D, essa é correta. E essa foi incluída agora pela chamada Lei das Gorjetas, que é a Lei 13.419 de 2017, que criou uma nova garantia de emprego para empresas com mais de 60 empregados. Os empregados que forem eleitos representantes da comissão que vai fiscalizar e regular as gorjetas, estes vão ter também garantia de emprego, tá? E essa então é a resposta, letra D, questão bem atual, especialmente em razão da Lei 13.419 de 2017, chamada Lei das Gorjetas, tá? E aí na 54, ainda a letra E, ela fala sobre a falta de comunicação da entidade sindical, né? Isso é um entendimento já também consolidado na jurisprudência do TST, na súmula 369, que o dirigente sindical, então, ele tem estabilidade provisória
ainda que a comunicação do registro seja fora do prazo. O TST já vem entendendo assim desde 2012, tá? Quando foi alterada a redação dessa súmula. Por isso, esta questão 54, letra D, é a única resposta aí que está correta. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Para o vídeo não ficar muito extenso, vamos a uma pausa. Próximo vídeo eu venho para continuar a correção das questões aqui de direito do trabalho do concurso do TST, para analista judiciário, né? Até logo.